A neuromodulação é uma forma de entender melhor a si mesmo por meio do mapeamento de 20 pontos da parte elétrica do cérebro. A modalidade é feita por meio de aparelhos. Andrea Jasper foi professora por muitos anos, resolveu investir na técnica porque sentia vontade de ensinar todas as crianças, mas encontrava algumas dificuldades nesse processo. Com o apoio da família, começou a praticar em casa e perceber as melhorias, principalmente no sono e na aprendizagem. A partir deste mapeamento, a gente consegue saber, tem excesso de onda, está faltando onda nesse cérebro, né? E aí, com estes aparelhos, a gente consegue dar os comandos corretos para deixar esse cérebro funcional. Então o cérebro ele é todo moldável, tipo um músculo mesmo. Se tu treinar, ele fica mais forte, digamos assim? Exatamente. Como, vamos pensar assim, o nosso cérebro ele trabalha por frequência, assim como o rádio. Se a gente não consegue sintonizar o rádio na frequência correta, fica um chiado, fica um barulho, e o nosso cérebro é igual. Então, com esses aparelhos, a gente vai lá sintonizar nessa frequência correta, né? Que a frequência do cérebro são as ondas, delta, beta, alfa, gama, né? Então, a gente sintonizando, a gente passa a exercitar o cérebro. Então é como fazer uma academia para fortalecer os músculos da perna, a gente vai estar dando o estímulo para fortalecer o cérebro. As atividades são simples, cotidianas, para ver como o cérebro se comporta. A leitura é feita pelo computador, mostrando em gráficos o que está acontecendo dentro da cabeça. Gente, não estou fazendo um tratamento capilar nesse momento, mas a gente vai entender como é que funciona a nossa cabeça por meio de uma técnica inovadora que se chama neuromodulação. A Andrea tá aqui com a gente, vai contar tudo e vamos ver como é que tá a minha cabeça. Agora tu precisa ficar de olhos fechados. A gente vai ficar 1 minuto. Então agora pode fechar. E deixa tua mandíbula bem soltinha, solta teu ombro, teu rosto, tua testa, relaxa. E aí tu vai me ouvindo, tá? Caminhando juntos. Certa vez, um grupo de amigos se reuniu para uma caminhada de 20 quilômetros na mata. Agora eu vou trocar os eletrodos, Berta. Ali a gente estava verificando a tua questão emocional e a tua parte sensório-motora, tá? Agora a gente vai para a região frontal, que é a parte da função executiva. Onde tu planeja, onde tu executa as tarefas, onde tu grava informações. E aí depois a gente vem para a parte posterior, que é aqui atrás. Aqui é a tua parte de integração sensorial. Então, não gosto de barulho, não gosto de texturas. E também de questões de aprendizado de matemática. Tu vai contar de 3 em 3, de trás para frente, do número 377. Então, 377, de trás para frente, de 3 em 3. Que número que vai ser o próximo? Só que tu não pode contar nos dedos e não pode bater a língua, tu tem que imaginar. Bom, como podemos perceber, matemática talvez não seja o meu forte, mas a atividade seguinte era a criação, que aí sim é a minha área. Então, tu vai pensar 1 minuto, então ficar criando. Se tu já chegou no sábado à noite, aí tu imagina mais um pouquinho lá pra ficar esse 1 minuto pensando. Ô, Andreas, eu fiz esse mapeamento, passei pelo procedimento da toquinha, depois, a partir do que tu consegue fazer o levantamento, aí que vem um tratamento, daí que vem outras terapias. Isso, exatamente. Então, se tu tiver com excesso de onda rápida, tu vai assistir alguma coisa e aí eu vou colocar o que eu desejo, o que é pra baixar, né? Mas é normal a nossa cabeça funcionar meio direto, assim, né? Exatamente, a gente deseja isso. Até porque se ela tiver um nível ideal, assim, significa que também não tá legal. Só que não pode ser nem de mais e nem de menos. Então a gente vai encontrar esse equilíbrio. E aí se tiver um excesso de onda lenta, a gente vai colocar jogos. E aí a mesma coisa, vai vir o estímulo auditivo, a tela vai ficar piscando e a pessoa ainda vai jogar para estimular essa onda lenta a trabalhar com mais rapidez. Lembrando que a gente fez um teste, então assim, não é 100%, é o que pode estar acontecendo que a Andrea vai estar falando agora. Mas para fazer, né, um diagnóstico completo, precisa do acompanhamento, fazer, depois é dado esse feedback pro paciente, né? Isso, exatamente. Agora é só assim um trechinho e não vai estar fidedigno, né? Muito bem.
Basicamente, na minha cabeça, tivemos excessos de ondas lentas em alguns pontos, de ondas rápidas em outros. Mas o que isso significa, a Andréia já conta pra gente. Antes, ela vai explicar quem pode fazer as práticas de neuromodulação. A gente atende aqui desde crianças, adultos, idosos, né? Então, pensando nas crianças, quem tem dificuldade de aprendizagem, recebeu algum diagnóstico de autismo, de TDAH, de dislexia. Então, a gente consegue fazer um mapeamento, verificar qual é a parte do cérebro que está disfuncional e dar esse comando lá naquele ponto que está disfuncional. Pensando já em adulto, né? Então vamos pensar em pessoas, empresários. É como a torre da rádio. A torre vai distribuir a frequência, distribuir o sinal. Se a torre está com a bateria fraca, esse sinal falha, não chega a todo mundo. Então o empresário é a torre do seu negócio. Se ele não está bem, se a memória está falhando, o foco falhando, essa informação chega com ruído lá no funcionário dele. Ou às vezes nem chega, né? Então a gente consegue mapear também para verificar, é excesso de ansiedade, é excesso de onda lenta, então está diminuindo a parte cognitiva, então a gente consegue ajudar nessa questão. E aí já pensando nos idosos, a gente consegue mapear para verificar como está a parte cognitiva. Teve prêmio já? Então, início do ano, a gente recebeu um prêmio de excelência em neuromodulação, então a nível nacional. Foi um evento bem legal em Curitiba e aqui de Santa Catarina foram 2 pessoas, então. Para me encontrar nas redes sociais é Andréia Jasper no Instagram e aí o telefone é 479-9116-1891. Então dá para agendar um horário, a gente marca para fazer esse mapeamento cerebral e a partir do mapeamento é que a gente vai poder verificar e tomar a condução do tratamento ideal. Andréia, obrigada primeiro, né, por ter atendido a gente, por estar mostrando isso, uma coisa completamente diferente, que chama atenção, que é curioso. E não vamos dizer em diagnóstico, porque também não dá diagnóstico, né? Isso mesmo. Mas qual que é o parecer final? Assim que me compromete. Então, na verdade, quando a gente faz mapeamento, nunca é para diagnóstico, né? A gente consegue verificar funcionamento cerebral, né? A gente fez um testezinho com a Berta, até para ela entender como posiciona eletrodos, que a gente usa o sistema 10-20. E claro, pessoas andando na sala, nós estávamos conversando, então não dá para dizer que este é o padrão de funcionamento da Berta. Mas a gente pôde ter ideia de que em algumas regiões a Berta tem excesso de onda rápida, em outras regiões excesso de onda lenta, de olhos fechados, então faltando onda média, que é a onda da presença, né? Então a gente pôde ter uma leve observação. E tudo a ciência diz. Não significa que a pessoa tenha o sintoma daquela onda, né? Ela diz que quem tem o cérebro dessa forma pode se comportar assim. Então a gente correlaciona a queixa com os achados. Por isso que cada cérebro funciona de um jeito diferente. Por isso também é importante ter a empatia, né? Exatamente, é isso mesmo. Não significa que o cérebro precisa funcionar de tal maneira para que ele seja correto. Para algum vai ser um pouquinho mais de onda, para o outro um pouquinho menos de onda. O que a gente precisa saber é deixar esse cérebro funcional. E o funcional não significa assim um equilíbrio 100%. Ele tem que ter um pouquinho de desajustes, assim como o coração. Ele não bate igualzinho, né? Bate, volta. Então assim é o cérebro. Pois é, gente. Se você tem curiosidade de saber como é que o seu cérebro funciona, procure a Andréia, que com certeza você vai adorar esse momento.